Muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live. E hoje a live vai ser com a psicóloga Natália. Vamos só aguardar um pouquinho, pessoal. Seja bem-vinda, Natália. Aguardar um pouquinho o pessoal aqui entrar na live. E aí já a gente começa. Seja bem-vinda, Andressa. Seja bem-vinda a mais uma live. Hoje a live vai ser com a psicóloga Natália. E nós iremos falar um assunto bastante interessante. A doença como caminho para o nosso autoconhecimento. Seja bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aguardando a Natália. E aí, Natália? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com Olá, você? boa noite. Tudo na paz, Natália. Que Acho que a minha satisfação conexão está que um pouco a gente está... lenta. Não entendi. Oi, vocês estão Natália, conseguindo ver e me ouvir bem? sua conexão parece estar um pouco fraca, o áudio está um pouco ruim. Tá. Deixa Vendo eu ver o que aqui. eu posso fazer. É só o áudio ou a imagem também está Agora ruim? o áudio melhorou, viu, Natália? Pronto, pronto. E aí, Natália, Boa seja noite. bem-vinda, boa noite. Obrigada, obrigada. Vai ser uma noite muito especial, muito especial. Preparada com todo carinho, né, para todos vocês. Para a gente desconstruir um pouco essa visão que se tem sobre a doença, uma visão negativa, né, Mário? Com certeza, Natália. Então, até que enfim aí a live saiu, né? Esse assunto que a gente vamos abordar é um assunto que, para quem não sabe, a Natália, né, ela atende também na mesma clínica, na Clínica Supera, e às vezes lá no intervalo a gente troca algumas ideias, e é um assunto que a gente sempre está trocando ideias sobre esse conceito, sobre as funcionalidades da doença. E a gente até, numa das conversas, propomos a live e até que enfim a live saiu aí. A gente vamos estar falando um pouco da doença, né, no processo aí do autoconhecimento, qual é a função da doença e as suas facetas aí, né? Seja Isso, bem-vindo, com Gilmar. certeza. É um tema que mexe muito com a curiosidade, porque é um convite para a gente repensar o adoecimento. E é muito difícil a gente conseguir imaginar a doença como algo que pode agregar alguma coisa de positivo na nossa vida. Então, a gente ir além do que o diagnóstico diz, é ir além do sintoma, e além de toda a limitação que a doença traz, para a gente tentar encontrar significados subjetivos, tentar ver questões ali que dizem sobre nós, né, e que vão contribuir para o nosso autoconhecimento. Eu costumo pensar, Natália, que a história, né, da doença na vida das pessoas, às vezes ela usa o mesmo roteiro, né? Tá tudo lindo na vida da pessoa e a pessoa acaba sendo surpreendida, né, por alguma notícia e aí ela fica se questionando, fica se lamentando e acha que, né, a doença foi uma desgraça na vida dela e tal. Então é um paradigma que assim reforça a doença como uma inimiga, né?
E eu acredito que o nosso bate-papo, a gente vai estar tentando trazer um pouco dessa parte teórica de uma linguagem mais acessível, e a gente vamos tentar abordar também essa outra ótica, né, do que a doença pode estar acrescentando na nossa vida. Quebrar esses paradigmas, é isso? Isso, com certeza. E a participação, né, as perguntas de vocês, com certeza só vai agregar ainda mais para a gente ir cada vez mais fundo nesse conteúdo. Porque o que não falta são informações. E na maioria das vezes é justamente isso que acontece mesmo. A gente vê apenas o que a doença nos tirou, né? Só que quantas coisas a gente já não se salvou por estar doente? Muitas, né? Então, Exatamente. às vezes a gente, às vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas, ou nós somos culpados de determinadas coisas, justamente porque estamos doentes. Então, é um conflito familiar que está acontecendo, o divórcio dos pais, ou um desentendimento, enfim, que está acontecendo na família. E, de uma forma instantânea, surge um adoecimento em você, algo que desperta a curiosidade, a preocupação nas outras pessoas, e como consequência disso, você acaba sendo culpado. Seria, nesse caso, a doença uma mera coincidência, ou ela está sendo um recurso que está tentando te salvar de um conflito que talvez você não está preparado para vivenciar naquele momento. Então, o que a gente não consegue resolver de forma consciente, aquilo que a gente não consegue trabalhar em nós, aquilo que a gente não consegue notar, aquilo que a gente não consegue perceber, aí a doença pode surgir como um sinal de alerta que fica ali, né? Ó, aqui tem um probleminha, aqui tem um probleminha. E aí, lógico, em algumas situações você vai sair prejudicado, porque pode ser uma coisa que você julga ser importante para você, mas às vezes também vai ser um alívio, né? Porque você realmente vai ser culpado, você vai ser aliviado de vivenciar determinadas coisas. Tem coisas que acontece que a gente, na verdade, nem conhece que a gente necessita daquilo, né? Mas assim, o nosso corpo, a nossa mente, né? Ela é sábia, na verdade, né? Então a gente acaba que chegando a alguns caminhos muitas vezes incompreensíveis, mas que faz sentido e que na maioria das vezes é aquilo mesmo que a gente precisa, né? E assim, as pessoas, a gente está falando de um paradigma novo para as pessoas, de uma visão nova, de ver a doença como, talvez como um recurso, como uma oportunidade, né? Como uma forma de comunicar do corpo, né? O nosso corpo, ele a todo momento está comunicando com a gente, né? E às vezes no corre-corre do dia a dia a gente dá a mínima, né? Às vezes começa ali com um sintoma, e você vai deixando, e quando pensa que não, a doença realmente ela se manifesta de uma forma mais concreta, né? E é como a gente poderia fazer uma analogia como se fosse com o carro, né? A gente está na estrada e o carro acende uma luzinha lá no painel, e hoje o paradigma vou dizer, da medicina ocidental, né? É do retirar o problema. É como se fosse assim, no painel a luzinha está acesa, vamos retirar aquela luzinha que se resolve tudo. Mas a gente sabe que aquela luzinha ela está apontando uma causa lá atrás, que se não for resolvida, pode tirar uma vez, mas ela vai voltar. É como se a mensagem que a doença traz não for compreendida, então assim, pode ter certeza que um novo ciclo vai ser vivenciado. Isso, né? E tudo que a gente não trabalha, tudo que a gente não resolve em nós, isso com o tempo não vai passar. Porque às vezes tem isso, né, Mário? Não, vou dar um tempo. Vou dar um tempo porque com o tempo as coisas vão melhorar. Gente, com o tempo as coisas não resolvem sozinho. Às vezes até resolve, porque aquela situação que estava desencadeando um conflito, ela
passou, sanou, né? Por exemplo, eu estava muito apreensiva porque eu ia fazer o Enem. E agora eu já não estou tanto quanto, porque eu já fiz a primeira prova, depois vou fazer a segunda, então isso vai passar. Aquela angústia, a preocupação, a ansiedade, a tensão vai passar. Mas passou porque você resolveu o seu conflito interno, que está desencadeando tudo isso, ou passou porque o Enem simplesmente passou. Então, quando surgiu um outro gatilho semelhante, a luzinha, essa luzinha do painel, né, ela vai acender de novo. Porque a causa, o que está gerando, né, tudo isso, continua lá. E são essas questões que precisam ser trabalhadas. E é engraçado porque no nosso dia a dia a gente já faz analogias com essa conexão entre mente e corpo. Então, eu até anotei algumas aqui para eu não esquecer e ficar bem dinâmico. Eu tenho certeza que vocês aqui já falaram, pelo menos uma vez na vida, que eu estou com um nó na garganta. O que é esse nó na garganta? Esse nó na garganta, eu estou querendo falar o quê? Que eu estou apreensiva, que eu estou angustiada, que tem alguma coisa aqui que não está descendo. Tem algo que está preso aqui que eu não consigo admitir. E o que é isso que está preso na minha garganta? É um incômodo, é uma traição, é a minha insatisfação no trabalho, é a minha insatisfação com os meus filhos? O que é que está preso aqui? E a gente fala isso todos os dias, né? Ao longo dos nossos dias. A gente fala também que está com um aperto, né? Eu estou com um aperto no peito. O que é um aperto no peito, né? É uma angústia, é algo que eu estou vivendo que está me fazendo sofrer e isso gera um aperto, né? Que me sufoca, me machuca e está aqui no meu peito. E o que é isso? Se não é uma reação emocional no nosso corpo. É a minha angústia sendo representada aqui no meu peito. E a gente fala também, né? Perdi a cabeça. O que a gente quer dizer quando a gente fala assim, perdi a minha cabeça? Eu perdi a minha razão, eu perdi o meu sentido, eu não consigo mais me encontrar. E o que me faz perder a cabeça? O que me faz perder essa parte do meu corpo? Se não é justamente alguma situação conflituosa que eu estou vivenciando naquele momento. E aí tem aquela típica também, né, Mário, que principalmente quem está no processo de divórcio fala assim, né? Quebrei as pernas, estou com as pernas quebradas. Né? O que é isso? Você me desestruturou, você mexeu comigo, eu estou sem chão, eu não sei aonde eu estou, eu não sei como eu vou ficar em pé. E o que é isso se não é uma representação psíquica sendo materializada em um diálogo com o corpo? Frio na barriga. Quem aqui nunca falou, meu Deus do céu, que frio na barriga. E o que é esse frio na barriga? É o medo, é a angústia, é a insegurança, a preocupação de fazer algo e não dar certo. Então, o que acontece? Dá frio na barriga. E às vezes não fica só no frio da barriga, fica na dor de barriga também, né? Isso aí são, assim, várias formas, né, de que o nosso corpo tem de expressar, de sinalizar que algo não está indo bem, né? E a nossa sociedade, ela vai, assim, para um caminho de... até vou até, assim, imaginar que é pelo fato da overdose de informação, sabe? É tanta informação que às vezes você tenta fingir que nada está acontecendo, está de boa, não, eu vou ali e logo, logo vai passar. E aí, como você falou, né? Isso vai acumulando, vai virando aquela bola de neve e é aquele aperto na garganta, o frio na barriga, né? Aquela diarreia, todo aquele sintoma, ele logo, logo ele vai expressar de uma maneira talvez mais rígida, né? Para falar assim para a pessoa, pô, você não está prestando atenção nesse sintoma aqui, então vamos lá, vamos agir de uma maneira mais impactante, né, para ver se você me ouve. É aquela voz, né, que tanto grita lá que
que é que você ouve, né? Tem falando ainda mais dessas duas visões, se a gente for voltar assim um pouco, né, na história, a gente percebe que essa visão mais holística do corpo, onde percebe que corpo e mente é um só, né, e que a transformação tem que ocorrer da pessoa, né, do interior para fora. A gente pode trazer isso lá com Hipócrates, né, que é o conhecido como pai da medicina. Ele falava bastante sobre isso. Ele considerava que a cura ela vinha através, né, do doente. A gente tem que considerar o doente e não a doença em si. E aí, com o passar do tempo, teve a outra visão, né, de Galeno, que considerava que ele acabou sendo bem mais específico e considerava as partes do corpo, os órgãos, né, e aí acabou que dando uma ramificada e predomina hoje essa visão na medicina ocidental, né, que a cura, ela não está dentro, né, a cura, ela está no externo. Então, às vezes a pessoa chega no consultório e às vezes até confunde, não sabe o papel muito do psicólogo com o psiquiatra, e aí fala, poxa, eu queria um remédio que resolvesse a minha situação, né? Eu queria uma solução tal. Então, assim, o problema, ela não está no interior. As pessoas, elas não querem abraçar essa responsabilidade. Elas olham, o problema está fora, então a solução ela tem que vir de fora e tem que resolver. Então, é como se fosse, né, a doença, um ser estranho, que, né, é um vírus que veio lá e entrou no seu corpo, é um corpo totalmente estranho. Então, o processo é retirar aquilo ali e resolveu tudo. Mas elas fogem de olhar que aquilo ali pode ser uma construção, pode ser uma manifestação, né, de todos esses conflitos vivenciados, né, dessa dinâmica aí que vem desenvolvendo aí ao longo da história, né? Isso, e é acreditado, né? O apressado come cru. Então, para você entender o sentido da doença, entender o significado da doença, para que isso, de alguma forma, contribua para o seu autoconhecimento, você tem que estar aberto a viver a doença, a sentir a doença e perceber de uma forma subjetiva o que tem de você ali, naquela dor, naquele incômodo, naquele desconforto. E o nosso corpo, ele está o tempo todo reagindo. A nossa mente, que manda comandos, distribui comandos, e o nosso corpo reage. Então, eu fico com vergonha, o meu rosto ele vai ficar colado, ele vai ficar rosado. Eu estou com medo, a minha barriga vai doer, eu vou sentir um incômodo na barriga. Eu estou triste, o meu corpo vai reagir com lágrimas, chorando. Eu quero falar, mas a minha voz fica embargada. E todas essas são reações instantâneas, né, que acontecem instantâneas, frente a situações diversas. Então, é uma situação que desperta uma resposta corporal instantânea. E isso é uma correlação simples entre mente e corpo. Só que a compreensão dessa integralidade vai muito mais além do que esses meros sintomas típicos do dia a dia. Então, sentimentos complexos, emoções de uma ordem que envolve uma complexidade maior, sem sombra de dúvidas, as reações que isso vai ter no corpo são ainda maiores. Então, a reação que acontece em nós, ela é proporcional ao conflito que existe. E aí aquela questão do tempo. O que eu não trabalho, isso vai se agravando com o tempo. E aí qual sintoma, qual doença pode surgir? Qualquer uma. Né? Então, se eu não consigo entender o que a dor de cabeça quer me falar, o sintoma ele só vai aumentando, 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 até chegar a um ponto
que fala assim, Natália, ou você vê ou você vê, né? Então, assim, tudo que vai sendo negligenciado só vai evoluindo de gravidade. Ainda tem aquela questão que, ou consciente ou inconscientemente, a pessoa acaba usando, né, a doença como uma estratégia, né? Por exemplo, em um relacionamento, se digamos, né, a mulher chega e fala sempre, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, tô com dor de cabeça, evitando, fugindo de uma relação sexual, aquela doença, ela tem uma função naquilo ali. Então, ela tá protegendo, né, de um evento que ela não quer. Então, talvez aquela doença, ela se maximiza num ponto que vira aquele sintoma vira uma doença, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas escondem da doença, elas querem vitimizar, ela usa as doenças porque ela tem ganhos. Então, assim, se a gente for analisar, toda doença, ela também tem um ganho, né? Quais são os ganhos quando a gente para refletir isso, né? Será que a pessoa ela não está ali até gostando, né, daquela situação? Então ela está tão apegada àquilo ali que ela não vai soltar a doença por tão cedo, né? E inclusive essa questão tem até assim, uma confusãozinha assim, uma discussão dentro da psicologia com o termo que a gente se dá ao nosso cliente, paciente, né? Acredito que na sua visão também, Natália, a gente considera como cliente, né? Porque assim, o termo paciente, ele vem justamente dessa segunda visão que eu tinha compartilhado lá né, derivada de Galeno, que vê a cura, né, fora, né, ao inserir algo ali, aquela doença vai ser retirada. E o indivíduo, ele acaba que agindo, tendo um papel muito passivo, né, tipo, eu não preciso fazer nada porque o médico, né, porque o psicólogo, porque o remédio, ele vai solucionar. Então, ele se coloca em uma função passiva, e aí vem, né, esse nome paciente, que aí, poxa, se você tem um paciente que não vai fazer nada, então peraí, né? Não vai existir milagre. Então, às vezes a gente usa até o cliente, né? Para um ser mais ativo, né? Alguém que está disposto, né? A mudar hábitos, a refletir sobre os padrões de pensamentos. Alguns pensamentos que você trouxe aí, né? Que a gente poderia considerar também como atos falhos, até na hora de falar, né? Poxa, quebrei minhas pernas, ou, enfim, tô com nó na garganta. Olha, o corpo, as palavras já estão falando, né? Então, pô, vamos parar, vamos analisar, tem alguma coisa errada. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Seja em qualquer área, na alimentação, exercício físico, é o sono, é o descanso, alguma coisa, né? Aquele sintoma ali está me sinalizando. É a luzinha do painel do carro. Isso, e é bem interessante essa reflexão no sentido da passividade, porque, a gente não tem bola de cristal, né? Seria muito bom, né, se a gente tivesse, porque iria facilitar, mas também iria complicar um pouco o trabalho. Mas a gente não tem bola de cristal. E por mais que existem já uma representatividade em cada sintoma, em cada órgão afetado, mas pensar que eu vou marcar uma consulta com a Ália, eu vou marcar uma consulta com a Natália, vou chegar lá, vou descrever a minha dor de cabeça e eles já vão dar a minha sentença, já vão saber o que eu tenho, o que significa, o que aquilo está representando tal coisa, aquilo está simbolizando tal coisa. Não, né? Não é assim que funciona, porque o princípio fundamental da psicologia é a subjetividade. É a subjetividade humana. Se a gente ignora isso, a gente passa a tratar, a cuidar de todas as pessoas como se elas fossem iguais. E elas não são iguais. Ninguém é igual a ninguém. Então, investir em um processo de psicoterapia
para compreender o significado da doença, do adoecimento, mais uma vez. É se permitir vivenciar a doença. E a base disso tudo está na reflexão, na autoanálise, na autoobservação. Porque quem sente a dor não sou eu. Quem sente o incômodo não sou eu. Eu, na minha cadeira, na minha condição de psicóloga, não tenho como descobrir em quais momentos a dor surge, em quais momentos o incômodo ele se intensifica, quais dias da semana parece que fica pior, quais são as pessoas, os indivíduos que estão à sua volta que parece desencadear um agravo dos sintomas. Então, todas essas observações, todas essas autoanálises, quem vai fazer é o próprio paciente, o próprio cliente. E para isso, ele tem que se abrir, né? Não é simplesmente sentar na cadeira e esperar uma percepção de que vai ter uma interpretação instantânea, porque isso não ocorre. E o tempo é variável, né? De pessoa para pessoa, e vai depender justamente desse investimento, desse engajamento, dessa abertura, dessa aceitação dessa nova proposta de trabalho. E é interessante, Natália, a gente perceber assim, o papel, né? Tem que ficar claro do doente, né? Da doença, do terapeuta, do médico, enfim, porque em ambas as visões compartilhadas aqui tem um significado diferente, né? Por exemplo, a visão que a gente estamos trabalhando aqui, essa visão mais holística, né? Derivada aí de Hipócrates, ele tem a ideia de que o terapeuta, o médico, ele tem a função de ajudar o cliente a se curar. Então, como você vem trazendo essa questão da individualidade do cliente, isso mostra que a gente deve focar no cliente e não na doença. Porque quando você foca lá na doença, você acaba generalizando, tem problema no estômago, é porque significa isso daqui. Tem problema, é porque isso. Lógico que tem algumas interpretações, né? Tem algumas interpretações que favorecem, né, uma análise. Mas a função do terapeuta, na terapeuta e o cliente, é justamente promover essa autonomia, né? A gente chama até na terapia cognitiva comportamental, de sempre psicoeducar o cliente a perceber no corpo, perceber na sua mente os seus pensamentos disfuncionais, para que ele mesmo possa ter essa autonomia de perceber e estar agindo, para que também ele não fique escravo do terapeuta. Então, porque se ele fica escravo do terapeuta ou do médico, ele ainda está buscando essa cura fora. Então, a gente temos que estar desenvolvendo essa capacidade de nos entender, né? De auto-observar. Então, quando a gente percebe isso, a gente já fica mais claro quais são as mudanças que nós devemos fazer. E aí eu quero também compartilhar um outro autor, que acho que foi através desse autor aí que eu acabei despertando um olhar mais diferenciado, né, que é Grodeck, né? Ele também médico contemporâneo aí de Freud, e ele pegou essa mesma linhagem, né? Ele começou a perceber nos seus clientes que a manifestação clínica, ali aqueles sinais, eram expressões de conflitos psíquicos. E ele traz a ideia de que existe um fluxo natural, né? A gente mais próximo da natureza possível. E quando a gente acaba saindo desse fluxo, afastando desse fluxo natural, ou seja, a gente negligenciando o nosso sono, a nossa alimentação. Uma coisa interessante que eu estava até refletindo esses dias sobre o nosso contato com a natureza, né? Nessas grandes cidades, eu acho que tem pessoas que não vê nem o sol, nem pisa no chão, descalço. Então, esse contato...
esse contato ele acaba se perdendo, então assim, a nossa sociedade ela caminha, se afasta tanto, né, desse fluxo natural que precisa de uma força que traz, né? E essa força é a doença, né? Pode ser a doença, né? A gente estamos falando da doença aqui. E, então, isso é uma visão, é algo, né, que eu penso e também baseado no que Grodeck também fala, né? E que para mim faz todo sentido, né? A gente caminha sempre contrário, né, a esse fluxo. Faz Isso, sentido. com certeza. E se a gente for pensar no órgão, né, na parte do corpo que está sendo afetada, em muitos casos é possível perceber que o órgão ele fala por si só, né? Então, se a minha parte afetada é o sistema digestivo, eu tenho dor no estômago, eu tenho azia, eu tenho refluxo, enfim, né? Algo que se relaciona ao aparelho digestivo, aí a gente já pode pensar, né? O que não está sendo digerido? O que não está sendo bem elaborado? Aí poderia ser uma visão generalista. Será? Não. Porque se a gente for pensar, né? O que não está sendo digerido? Talvez para mim o que não está sendo digerido é o fato de eu não ser aprovada no Enem. E talvez para o aluno que não está sendo digerido na vida dele é o fato de ele ter que atender só online, não poder atender presencial. Exemplos aqui hipotéticos, né? Então, por mais que o sintoma ele tenha uma representatividade, um significado simbólico amplo, global, dentro dessa interpretação, a gente consegue fazer links, correlações com questões subjetivas. E quem vai fazer esses links, essas interpretações, essas conexões subjetivas? É o paciente, é o cliente, é a pessoa que está sendo trabalhada ali no processo psicoterapêutico. Inclusive, na minha página, tem lá vários exemplos de doenças e o significado simbólico da doença. Ah, Natália, significa que eu tenho aquilo dali? Não sei. Isso quem vai dizer é o processo psicoterapêutico. Mas a simbologia do órgão afetado da doença está descrito em parte naquilo dali. Então, é uma correlação, às vezes, muito simples. Muito simples. Né? Essa noite eu não dormi porque eu perdi o sono. Essa noite eu não consegui dormir porque você tirou o meu sono, né? É evidente que é um conteúdo que está pendente que não foi elaborado. O que tirou o meu sono? Por que eu preciso estar acordado? Significa, então, que tem um assunto pendente que eu preciso ficar desperto para resolver ele internamente? Aí eu vou ficar acordado. Ah, Natália, eu estou com problema com dor, incômodo nas articulações. Né? O que isso significa? Não sei. Quem vai dizer é o processo psicoterapêutico. Mas se a gente for pensar nas articulações, o que isso diz? Né? Ou rigidez ou flexibilidade. Ah, Natália, é porque você está sendo muito rígida. Ah, é porque você está sendo flexível demais. Entende que as correlações elas são muito amplas? E dentro da minha rigidez, o panorama que se pode olhar é muito amplo. E dentro da flexibilidade é muito amplo ainda. Então, ir atrás dessas correlações subjetivas e, mais uma vez, quem vai fazer essas correlações subjetivas não sou eu, né? É o próprio cliente que vai conseguir fazer essas associações. E o psicólogo ele vai conduzir esse caminho, vai conduzir esse processo por meio de questionamentos, por meio de ferramentas, por meio de uso de metáforas, de
instrumentos diversos que vai facilitar essa ampliação da consciência. Falar sobre a doença como um recurso para o autoconhecimento é a gente sair da caixinha. É a gente parar de ver a doença como uma inimiga e passar a encarar ela como uma aliada para o nosso bem-estar. Essa questão do simbolismo, né, dos órgãos que você enfatizou, assim, é interessante, né, a gente tá enfatizando também que não é uma visão, tipo, determinista, né, que, eu sei que você pontuou, né, tô enfatizando aqui, mas para ficar mais claro que, eu tenho um problema nesse órgão, isso significa tal coisa, assim. Como você falou, a gente tem que buscar entender, né, analisar, auto-observar o nosso corpo e fugir dessa preguiça mental, podemos dizer assim, de querer achar as coisas prontas, de querer achar um culpado, de querer achar um agente. Então, quando a gente tem uma consciência de que para um sintoma ele, né, somatizar no nosso corpo, isso levou anos, levou tempo de hábitos disfuncionais, de padrões de pensamentos disfuncionais. E querer que aquela dor saia do nada seria, podemos, seria uma coisa assim até, né, extraordinária. Então, assim, é um processo que tem que ter paciência, que tem que ter, há um desgaste, há uma dor, mas a gente vai viver a dor, já estamos vivendo a dor de qualquer maneira. Então, por que não a gente parar? Eu acho que é o trabalho mais delicado a se fazer, né? É o auto-observar, de você parar e se conhecer, de você permitir conhecer coisas novas, de você aprender a dizer não para algumas coisas, porque no final de tudo a gente que tem essa responsabilidade de agir pela gente. Não ficar esperando que outras pessoas façam ou tomem alguma atitude, né? Isso não vai acontecer. Isso aí é praticamente, né, é abraçar a doença, né, abraçar o destino. Eu acho que eu só queria só enfatizar isso, né, para que as pessoas não se prendam a isso, mas se prenda sim no autoconhecer, né, como se fosse pistas, né, algumas pistas, símbolos, né. A nossa mente, ela, quando a gente for trabalha com a questão dos signos, né, tudo a gente significa, faz uma associação. E essas associações é como se fossem pistas, né, para um autoconhecimento. Isso. A doença, ela não é uma determinação do que é, mas ela é um sinal de alerta. Um sinal de alerta para algo. E qual é essa questão? É o que precisa ser investigado no processo psicoterapêutico. E, às vezes, a gente perde a oportunidade de entender melhor o que está se passando na nossa mente. E o uso impensado, o uso descontrolado da medicação contribui para isso. Porque, digamos, né, todas as sextas-feiras eu percebo que surge uma tensão muito forte, né, nessa área aqui do meu pescoço, na minha área dos ombros, é um desconforto muito grande. E aí eu descobri que tomando remédio X, uma automedicação, por algo que eu não investiguei, aquilo consegue sanar o meu incômodo. E aí eu passo a utilizar toda sexta-feira essa medicação que me alivia desse desconforto. Só que quando eu me livro dessa dor que está aqui, eu estou me livrando do que ela está tentando me mostrar, do que ela está tentando representar por meio da dor, porque naturalmente eu não estou conseguindo ver. Então, se eu não consigo enxergar as coisas, a doença ela vai vir para representar, para simbolizar. E aí tudo bem, eu fico livre da dor, eu fico livre do desconforto.
eu fico livre do incômodo, só que eu vou ficar livre também da reflexão que eu poderia fazer de que talvez eu estou me sentindo muito sobrecarregada no meu trabalho, que eu estou me sentindo abusada no meu trabalho, né? Que a minha relação com a Maria, o José, o Pedro, está me trazendo um peso nas minhas costas. E aí eu perco essa oportunidade. Aí quando eu tiro a dor, quando eu tiro esse incômodo, eu vou perder a oportunidade de refletir sobre como está a minha relação no meu ambiente de trabalho. E aí eu passo a acreditar que está tudo bem, porque eu não estou sentindo nada. E aí, é o que a gente conversou no começo, esse sintoma, essa queixa, ela depois vai ser representada de uma outra forma, em um outro órgão, de uma gravidade maior. A mesma coisa é a dor de cabeça. Então, todos os finais de semana eu sinto uma dor de cabeça muito grande, é um desconforto, uma enxaqueca, não sei, é algo que me incomoda e eu vou lá e tomo um remédio porque eu sei que o remédio vai conseguir tirar aquele desconforto de uma forma quase que instantânea. Só que quando eu tiro essa dor, quando eu tiro esse desconforto, eu estou perdendo a oportunidade, eu estou perdendo esse convite para refletir sobre o que acontece nos finais de semana, especificamente nos finais de semana, que está me desencadeando essa dor, que está me desencadeando esse desconforto. E aí eu tomo um remedinho, porque o remedinho me sara, o remedinho me faz me sentir bem, e aí eu vou perder a oportunidade de entender a minha dinâmica familiar, de olhar com outros olhos a minha dinâmica familiar. E isso nem sempre é algo simples de se perceber, né? Porque há uma variação muito grande, né, Ali? Tem conteúdos que são difíceis da gente admitir, tem conteúdos que são difíceis da gente observar, tem coisas que estão ali escancaradas na testa, mas a gente não consegue ver. Por quê? Né? Porque há uma questão interna que te impossibilita, que te impede de ver o que está acontecendo à sua volta. E aí a importância do acompanhamento psicológico, mais uma vez, né? É abrir esse horizonte e abrir esse olhar. Você trouxe dois fatores, Natália, importantíssimos, né? Uma questão de medicamentos. Assim, o medicamento, ele é um recurso importantíssimo, né? Ele tem a sua função, e principalmente quando ele é ministrado ali, né? Quando ele é receitado por profissional, né, que já vem acompanhando. Mas hoje o que a gente pode ver é que as pessoas, elas buscam, né, a solução no medicamento, se automedica. Tem pessoas que tomam vários remédios, às vezes não sabem nem para que serve, mas porque alguém indicou e disse que funciona, deposita toda a fé e vai lá e toma essa questão do medicamento. Mas um outro fator que você falou interessantíssimo é essa função que podemos dizer que em alguns casos, né, para não dizer em todos, ele é paliativo. É como se fosse assim, ele vai mascarar, né? Existe aquela fumaça que tem um fogo lá atrás, né? Onde tem fumaça tem fogo, né? E acaba que mascarando, você não sente mais, acha que está tudo resolvido. Mas aí quando você tira o remédio da jogada, e aí a fumaça surge de novo. E aí fica aquele vai e volta, aquele vai e volta. Então, eu acho que a ideia é, eu tô com sintoma. O que esse sintoma? O que eu posso aprender? O que você se permite aprender com esse sintoma? E a outra coisa que você trouxe interessante é a dinâmica familiar. Porque se a gente for imaginar a família, né, como um sistema ali, todo mundo está interligado. E a doença em um indivíduo não quer dizer que aquele indivíduo é o doente, mas que o conflito, que talvez, né, vamos dizer assim, o problema, né, na dinâmica familiar se manifestou naquele indivíduo. Então a gente veio falando aqui
até aqui na live, sobre um olhar individual, o que que a doença representa para mim, né, no meu ciclo, na minha visão individual, mas quando a gente olha macro, né, e vê esse sistema familiar, a gente pode pensar também assim, poxa, o que que essa doença veio significar naquela família? E isso é interessante porque muitas vezes eu vou pegar exemplos clássicos assim, que a doença ela vem para unir a família. A família é todo mundo ali por um canto, brigas e brigas. Aí quando a doença surge, poxa, todo mundo fica na paz, todo mundo se abraça, todo mundo tá tudo certo. Ou então é uma criança que quer a atenção dos pais, e é a única forma que conscientemente ela acha né, da doença ou numa separação. Existem vários conflitos, né? Mas assim, o papel da doença acaba sendo eficaz, né? E sendo uma coisa ótima. E, e na maioria das vezes a gente não enxerga isso. Então, as pessoas que estiver assistindo aqui essa live, cara, se sair com essa ideia, sabe? Se sair com apenas essa ideia de falar assim, poxa, existe uma outra forma de se pensar, de olhar para a doença, de olhar para a situação. Eu não tenho que buscar mudanças fora, eu tenho que buscar mudanças em mim. E aí, Natália, eu até queria ver um pouco da sua visão, assim, porque a doença surgiu, né? E, infelizmente tem muita coisa que a gente vai ter que mudar, eu não sei o que que eu vou fazer. Como é que você acha, Natália, que deve, assim, a gente deve agir? Eu digo a gente no sentido do doente, né? Teve a notícia, estou doente, e a gente sabe que a forma que o indivíduo encara a situação, ela tem um impacto profundo, né, no quadro de saúde da pessoa. Tem pessoas que quando descobrem, por exemplo, tá com câncer, então não demora muito tempo a pessoa morre, ou então piora o quadro. Então, assim, o fator psicológico ele tem muita influência. Como você acha que a gente poderia, assim, tá lidando? Pegando no termo da TCC, uma psicoeducação, porque a gente só vai entender o quanto que isso tem um poder muito grande a partir do momento que a gente consegue compreender o quanto que a nossa mente é grandiosa e o quanto que ela tem um controle sobre nós. E aí, só pegando um gancho, antes que eu me esqueça, quando você fala sobre essa dinâmica familiar e o adoecimento, né? Normalmente, qual é o filho mais doente, né, entre um grupo de irmãos? É aquele que sempre foi paparicado, né? O filhinho da mamãe. E por que que esse filho, que normalmente, esse filho paparicado, por que que depois ele pode se tornar um adulto doente? Porque quando ele se torna adulto, ele já não precisa dos cuidados na mesma intensidade, na mesma frequência que os pais antes davam. E aí eu preciso de um recurso que eu consiga ter esse mesmo cuidado, essa mesma atenção. E tem motivo, circunstância melhor para a gente receber atenção, carinho, cuidado, amor, aconchego, afeto, do que o adoecimento, do que a doença. Lógico que a gente não pode generalizar, mas para muitos é o momento em que a gente é mais bem cuidada quando a gente está doente. A gente não faz uma comida que a gente recebe na mão, né? Se a gente vai para o quarto, a gente vai. Eu te carrego, eu te levo. Então, é um momento muito bom. Então, até onde a doença ela não é utilizada como um recurso para manter essa codependência, né? Essa dinâmica familiar doentia. E aí você vai falar isso para o cliente e vai falar assim, não, de forma nenhuma, eu queria ser saudável, eu queria sentir nada, eu queria ser independente. Será? Né? Então, é abrir a mente para essas questões. Eu perco muitas coisas com o adoecimento, mas o que eu estou ganhando? Quais são os meus ganhos secundários? Porque, em muitos casos, são esses ganhos secundários que fazem o adoecimento
se manter. Então, eu sei que quando eu chego em casa e eu fico com a dor de cabeça muito forte, a minha esposa ela não briga comigo. Ela me deixa ficar no sofá assistindo o meu jogo, assistindo a minha novela, assistindo o que for. Lógico que eu vou ficar com dor de cabeça. Porque foi um recurso que está me ajudando a ter uma paz, uma tranquilidade em casa. E não quer dizer que todas as pessoas vão ter um benefício secundário pela doença. Isso vai ser visto, vai ser descoberto durante o processo de análise. E voltando na reflexão da medicação, não quer dizer também que eu não tenho que tomar remédio. Eu estou com minha cabeça doendo, eu não vou beber remédio porque eu tenho que viver a doença. Não, eu vou beber o remédio, mas eu vou me permitir refletir sobre a dor, refletir sobre esse incômodo que eu estou sentindo. Né? A gente não pode utilizar o remédio como uma válvula de escape, algo que vai me bloquear para eu abrir essa reflexão. Então, não é nessa linha. Mas é muito difícil a gente vir com essa linha nova. Inclusive, alguns pacientes meus, quando os médicos, os profissionais médicos indicam para acompanhamento psicológico, eles falam assim, eu não entendo por que eu fui encaminhado, porque o meu problema é físico. Eu sinto dor, não é mental, né? Então, é fazer esse processo de psicoeducação por meio de associações diárias, de reações diárias que acontecem no corpo, que a gente fez aqui logo no começo da live, né? Para ir percebendo que mente e corpo trabalham, funcionam em uma sintonia. Que um tem interferência sobre o outro de forma significativa. E a partir desse trabalho, favorecer uma conexão, para que haja uma integralidade, para que não fique um trabalhando separado do outro, que haja uma comunicação coerente entre ambas as partes. Exatamente. Pessoal, quem tiver alguma pergunta aí, pode colocar. No final a gente vamos estar lendo e a gente pode estar respondendo também, né? De acordo com o tempo e, logicamente, também se tiver ao nosso alcance de responder. Natália, você falou aí, né, vários pontos interessantes, né? A gente, no dia a dia, na nossa vida como profissional e até na vida pessoal também, a gente se depara com a doença na nossa vida e também na vida de nossos familiares, né? E muitas vezes é um momento bem crítico, é um choque, né? Você vivenciar isso. Para o doente, né? Às vezes o mundo cai, né? Tudo para, o mundo para, cai, fica sem chão ali naquele momento. E para a família também, porque não sabe como lidar com essa situação. E é fato que as informações que a gente trouxe aqui é uma forma também de estar psicoeducando quem está assistindo. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo já têm um outro olhar, já tem uma ideia de onde buscar, né, de já estar psicoeducado, de como mudar os hábitos, pensamentos, analisar um pouco o cenário familiar. Lógico que são noções, né? Mas a gente está compartilhando aqui coisas de anos que a gente vem estudando. E a gente sabe que não é fácil para a pessoa que está vivenciando e que não tem uma bagagem. Então, assim, eu vejo que nesses momentos difíceis, a gente se sente cego, né? O doente não sabe o que fazer, a família também, e que seria de extrema importância ter a participação, né, de um profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou de um médico especialista na área que for, para estar auxiliando as pessoas. É como se fosse uma bengala naquele momento, porque nesses momentos a pessoa acaba que até talvez se automedicando ou fazendo alguma besteira. Então, eu arriscaria a dizer que antes de tudo, né, do psicoeducar, de você estudar, mudar padrões de pensamento, dinâmicas familiares,
mudar comportamentos, que poderia ser até um agravante, né? Às vezes a gente fazer uma mudança brusca, por exemplo, vou mudar minha alimentação, vou mudar meu estilo de vida, enfim, vou largar meu trabalho, e aí acaba que fazendo uma burrada e acaba que complicando mais a situação. Então, eu costumo pensar assim, se você está andando no seu carro e o seu carro dá um problema, você vai levar o seu carro aonde? Né? Se você acorda de manhã e você quer fazer aquele café da manhã, está com vontade de comer aquele pãozinho caseiro quente, você vai comprar aonde? Né? Então você sempre vai buscar, né, um profissional, você vai buscar, você sabe o lugar onde você vai buscar aquilo ali. E a questão da saúde mental, a questão da saúde física é a mesma coisa. E outra questão é o seguinte, é o negligenciar. Né? A gente tem aquela ideia assim de materialista, de você cuida do seu carro, né? Você cuida a roupa, o sapato, toda aquela dedicação. E o que é essencial, né, na nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, muitas das vezes acaba sendo negligenciada. Seja, sei lá, com um plano de saúde, seja no check-up anual, seja no seu alimentar, no ter hábitos mais saudáveis, né? A gente acaba sempre deixando. Então, antes que a doença se manifeste, né, antes de necessitar procurar um profissional para estar auxiliando, eu diria, acorda e cuida da sua saúde, sabe? As coisas estão acessíveis, né, hoje, né? Se tem alguma dificuldade, puxa, tem tanto profissional, vamos lá, vamos atrás do profissional, busque ajuda, né? Se tem um ente querido na família também passando por essa situação, às vezes de vez de estar tomando algumas decisões precipitadas, vamos buscar soluções mais assertivas. Então, eu acho que é melhor a gente trabalhar na prevenção, né? Do que depois que acontece, as coisas fica piores. Então, cuide da saúde, né? Eu acho que é o que eu tenho, assim, eu resumiria tudo isso assim, vamos trabalhar cuidando da saúde para evitar, vamos aproximar mais do natural, né? E fugir dessa coisa louca que a gente vivencia no nosso dia a dia. Isso. E se a gente for pegar a definição de saúde, para a Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, mental e social, né? Que mais uma vez chama a gente para essa reflexão do integral. Então, se eu tenho saúde física, mas eu não tenho saúde mental e nem boas relações sociais, então algo está errado. E quando a gente cuida da mente, a gente está cuidando do nosso corpo e a gente está cuidando também das nossas relações sociais. Porque se a gente não consegue se entender com nós, né, se a gente não consegue ter uma relação positiva com a gente, como é que a gente vai conseguir ter uma relação positiva com o outro? E isso envolve a relação no trabalho, a relação com a esposa, com o esposo, a relação com os filhos, a relação com os membros da sociedade de uma forma geral. Então, né, é se atentar aos incômodos, se atentar aos desconfortos, não só os incômodos e desconfortos físicos, mas a questão emocional, psíquica, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que anda circulando aqui na nossa mente, os incômodos, os desajustes, o que está trazendo um desconforto. E ter saúde mental é a gente ter uma boa convivência com a gente. Então, o nosso corpo é a nossa morada, a nossa mente é a nossa morada. Então, da mesma forma que a gente espera ou quer, deseja ter a nossa casa limpa, a nossa casa organizada, a nossa casa harmônica, o mesmo vale também para a nossa casa-corpo, né? A minha casa-corpo, ela tem que estar organizada, ela tem que estar
limpa, ela tem que estar em harmonia e em sintonia, porque é aqui que eu moro, né? É aqui que eu habito. Então, é ter essa relação com o corpo. Não vai dar tempo, porque a gente já fechou 1 hora de live, Exatamente. mas nessa dinâmica, né, de disfunção entre mente e corpo, envolve aí também até muitos transtornos mentais, né? Que vão apresentar uma série de sintomas, uma série de relações conflituosas com o corpo, porque justamente não há essa sintonia. E para fechar aqui em um transtorno, eu diria que um dos que está em maior evidência, que é a síndrome do pânico, que é um descontrole total do corpo. Então, a sensação de falta de ar, taquicardia, aperto no peito, é sudorese, a sensação de desmaio, é tontura. O que é isso se não é um corpo, o meu corpo, a minha casa, entrando em colapso, porque eu não estou conseguindo gerenciar, organizar, compreender o que está aqui. E aí existem vários outros transtornos em que as consequências elas vão vir aonde? No corpo, né? Porque o que eu não resolvo aqui, na minha mente, vai vir para cá, para o meu corpo. E aí, mais uma vez, para o sinal de alerta, né? Porque eu negligenciei quando estava aqui, e aí talvez quando partir para o corpo, não tem mais como negligenciar. Porque a palpitação incomoda, porque a sensação de falta de ar incomoda, porque a tontura incomoda, a vertigem incomoda, porque a dor, o sintoma, ele incomoda. E aí, né, é uma busca por autoconhecimento, é uma busca por uma sintonia completa. Então, Natália, o nosso papo tá maravilhoso, né? A gente, se fosse pra gente falar aqui a noite todinha sobre esse assunto, sou apaixonado, eu gosto de estudar essa área bastante, eu sei que a gente estenderia bastante, né? Eu quero agradecer, né, cada um aí que poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas está aqui, né, buscando informação. Você falou um pouco da questão do conceito de saúde, né? E muitas das vezes, eu queria finalizar só com essa reflexão aqui, e muitas das vezes o doente, a gente poderia perguntar assim, quem é o doente hoje da nossa sociedade? Porque existe aquele doente que tem consciência, que é doente, que tem uma doença. Mas existe muitos que não têm essa consciência, né? Que tem a doença, né? E que nada impede de que hoje você não tenha, de que amanhã, né? A gente, né? Não é blindado a isso. Mas, independente disso, a gente temos que entender que você ter uma doença não significa que você não tenha saúde, né? Porque se você pensar que um órgão seu pode estar doente, mas os outros órgãos estão saudáveis, entendeu? É que aquele órgão tem uma função, ele quer te dizer algo, isso acaba que desvinculando, até mudando um pouco da forma da gente estar pensando, porque muitas vezes a gente foca só no problema, mas existem muitos outros aspectos, né, saudáveis, existem muitos recursos que a gente pode estar explorando. Então, mais uma vez, eu friso na importância, né, do profissional, eu viso a importância do buscar um sentido de viver mais saudável, né, de cuidar da sua saúde, e que não espere, né? Não espere o seu corpo gritar pedindo ajuda, né? Dê atenção, coloque no colo e dê amor para ele, que a saúde nossa é algo que é extremamente importante. Considerações finais, Natália? Com certeza, só gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar compartilhando, de estar falando sobre esse tema. Gratidão pela atenção aí de todos que ficaram aqui, que dedicaram, né, como você bem disse, um pouquinho do seu tempo. A Mari fala aqui, né, que o nosso corpo é o nosso tempo. E é o nosso tempo, né? Onde a gente mora, onde a gente reside. A Jéssica fala que foi perfeito. Que bom, que bom. É muito bom quando a gente tem esse feedback, né? Para que tenha outros momentos como esse, para a gente trazer cada vez mais
conteúdos e cada vez mais informações. A Andresa perguntou aqui, né? O desconforto ao ter contato com um familiar narcisista. É possível superar as dores, se blindar? Sempre é possível, né? Quando a gente se permite trabalhar todas essas questões, é possível sim. Nem sempre é possível fazer isso sozinho, né, Ana? Então precisa de O um desconforto, nesse suporte. caso, é como a visão que eu compartilhei. O desconforto nem sempre é algo ruim. Se tem um fogo, né, e você coloca a mão no fogo, aquele desconforto não é ruim, é algo para se preservar. Então a gente temos que passar também a ouvir mais, a sentir mais o nosso corpo. Talvez aquela pessoa, né, ou aquela dinâmica familiar não é saudável e que a gente temos que buscar outros meios, outros recursos, né? É algo que a gente poderia estar é, a gente está falando superficial, mas né, mereceu, né, uma análise mais Isso, apurada. E é isso, Natália. isso. E até Pode, hoje, né, cada um dentro da sua dinâmica familiar não está contribuindo para a manutenção dessa pessoa narcisista, né? Então é uma reflexão aí bem ampla de autoanálise. A autoanálise que pode iniciar aí mesmo, né? Você com você mesma, refletindo e depois abrindo um olhar maior sobre isso, talvez com acompanhamento profissional. É isso, gratidão, gratidão, beijos, beijos, beijos. A live vai ficar salva, né, Wally? certeza, certeza. E Então, Natália, quem não assistiu, pode, se vocês acharem que dá aquela pessoa que precisa assistir, vai lá, manda para envia. ela voltar no e assistir. Exatamente. Natália, gratidão, obrigado. E eu tenho certeza que vai ter outras oportunidades para a gente estar falando desse tema aí. Se alguém tiver com alguma dúvida, eu estou disponível. Natália também, é só falar no privado, tá bom? Pessoal, fica na paz e até a próxima. Valeu, Beijos. valeu.